Então vamos que vamos começar. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma live aqui do Marde Social. Meu nome é Débora Ferreira e eu te ensino a captar R$ 5.000 por mês na sua ONG de forma íntegra, com a confiança de patrocinadores recorrentes, mesmo que você nunca tenha captado recursos. Vamos começar a nossa live com o tema: sem saber custos do projeto, sua ONG sempre vai sofrer com a falta de recursos. É isso aí, pessoal. E por que eu estou trazendo esse assunto para você? Porque muitas das vezes a gente não sabe realmente o valor do projeto social e isso acaba afetando a captação de recursos. Então, esse assunto de hoje tem que ser um assunto que vocês têm que prestar muita atenção para que vocês consigam realmente captar recursos e fazer com que o trabalho de vocês aconteça da melhor forma possível e cresça, porque esse é o objetivo de quem está dentro de uma ONG. Então, vamos lá. O que exatamente significa custo do projeto? Que algumas pessoas não entendem isso, né? Então, dentro de... O que é um projeto? Na verdade, vamos voltar nessa frase. O que significa custo dentro do projeto e aquela ideia dentro de uma ONG e por que ela vai muito além dos gastos visíveis, como o lanche, tá? Como o material, como o uniforme, porque muitas das vezes a gente pensa nisso dentro do projeto. Ah, eu preciso de uniforme, eu preciso de recurso para pagar o lanche, eu preciso de recurso para comprar cesta básica. E a gente não vê os outros custos que realmente fazem com que o projeto aconteça. Então, vamos entender um pouquinho esse contexto. Então, vamos lá. O custo de um projeto é a soma de tudo que é necessário, tá? Todos os elementos para que aconteça como que o projeto realmente funcione. Isso vai ter infraestrutura, isso é muito importante, tá? Sua sede, tá? Que precisa de aluguel, precisa de luz, precisa de água, materiais. O que são materiais? Lápis, borracha, caneta, bola, livro, os materiais. Recursos humanos, pessoas, pessoal. Professor, o coordenador, a recepcionista, a merendeira ou a cozinheira, o contador, o advogado, o fisioterapeuta. Comunicação, você está aí usando as suas redes sociais, às vezes vocês querem impulsionar uma publicação para ter mais pessoas, então vocês precisam de recurso para a comunicação. Olha quanta coisa tem que fazer para que teu projeto aconteça. E a gente pensa nisso? Claro que não. A gente pensa em quê? Eu preciso de comprar o lanche das crianças. Ah, eu preciso comprar o material das crianças. Eu preciso comprar o material para a oficina X. Olha o que a gente pensa, somente nisso. Mas e tudo que está ali relacionado para as atividades oficialmente acontecerem? A gente esquece, né? A gente normalmente se limita em coisas pontuais. A minha necessidade no hoje, no agora, mas não num todo. E é importante que você entenda o todo, porque o todo faz o projeto acontecer. E muito importante, esse todo existe um custo. Isso é muito importante. Nada acontece de graça. Eu quero falar isso para vocês plenamente. O projeto tem um custo. Muitas pessoas identificam o projeto social como: ah, não tem custo nenhum, é de graça. De graça para quem está ali, recebendo o benefício, recebendo a cesta básica, recebendo o atendimento, recebendo ali o acompanhamento. É de graça. É igual colégio público. Aí, colégio público está ali, é de graça. E aí aquela ideia, tá de graça para quem? Tá de graça para quem recebe, mas também não é de graça para quem recebe. Por que não é de graça? Porque a pessoa paga imposto. É isso mesmo que você está ouvindo. Todo mundo paga imposto. O dinheiro do imposto vai para o governo e o governo faz o quê? Vai colocar esse dinheiro o quê? Na saúde, na educação, na segurança. Então não é de graça. Então, entendeu? Então eu pago para ser atendida pelo SUS. Eu pago para ter um ensino público, faculdade. Eu estou pagando para isso, porque é o quê? Todos os meus impostos estão gerando ali esse benefício, tá? Que é a escola pública, a segurança. E aí a ideia é, então já que eu não usufruo do hospital público e da educação, então eu não vou pagar mais nada. Não tem direito mais de pagar imposto, entendeu? Isso é coisa de louco, gente. E eu estou dizendo isso para você por quê? Porque normalmente a pessoa que recebe o benefício, ela identifica como isso. Ah, é de graça, é tudo de graça. De graça nada, pessoal. Vocês têm que começar a passar isso para os beneficiários, para os novos doadores, para todo mundo que está vendo que o projeto existe. E que aquilo ali que está acontecendo, existe um custo. Não é de graça. Alguém paga a conta de luz? Você. Alguém paga a conta d'água? Você. Alguém paga o aluguel? Você. Você paga tudo. E de onde sai o dinheiro? Muitas das vezes, de você. Então, você precisa trabalhar
para que o projeto aconteça, porque o dinheiro vem de você. Então, pessoal, isso é muito importante. Eu estou brincando aqui com essa questão de que você paga, mas muitas das vezes é você que paga realmente todas as ações do projeto, porque o pessoal fica naquela ideia de que é de graça, é tudo de graça. De graça para quem? De graça só se for para ele que está recebendo o benefício, mas sai do bolso de alguém. E esse bolso eu não quero que seja do seu, eu quero que seja do bolso das pessoas que vão ser beneficiadas pela a transformação que você está gerando dentro do seu projeto. Porque é isso que a gente faz, pessoal. Você acha realmente que um projeto social é criado por quê? Porque existe um problema social que vem através de quê? Violência, criminalidade, drogas, falta de oportunidade, que vem a questão do desemprego, a questão da violência contra a mulher, a questão da educação, a questão da saúde. Olha quantos problemas que eu estou falando para você aqui e estou dizendo que você, como um gestor, você que está aí como uma organização da sociedade civil, que quando você está legalizado, tá? Mas se você não está legalizado, você como um projeto social, como coletivo, como movimento, você está o quê? Tentando resolver um problema da sociedade. Então, estou dizendo para você o quê? Se você está resolvendo o problema da sociedade, as pessoas que estão nessa sociedade têm que contribuir para que esse projeto aconteça. Mas para que esse projeto aconteça, significa que você precisa falar dos custos da organização. E isso, pessoal, não pode ser somente para você. Tem que ser dito para todo mundo. Não estou dizendo que você tem que ficar falando, eu tenho que falar, tem, pessoal, tem. Porque se você quer dinheiro, você tem que ter. A gente não fica lá batendo na porta lá do governo falando, olha só, o dinheiro está aí, tu está aí pedindo taxas e mais taxas. Para onde esse dinheiro está indo? Me mostra. E a gente tem que procurar lá, entendeu? A gente tem que procurar para onde está indo o dinheiro. Claro que a gente acredita nas coisas que as pessoas falam, mas se a gente souber realmente o caminho para achar essas respostas, a gente vai lá procurar, entendeu? E aí vem, tô entendendo, Débora, mas assim, tá difícil, né? Não tem como eu falar para as pessoas sobre a transparência do meu projeto, não sei fazer isso. E quais são os riscos, tá? De você não saber calcular corretamente os custos reais do projeto. É muito importante que você saiba disso, porque só eu falar aqui para você, simplesmente você fica, vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Então eu quero que você entenda, porque se você trabalha com um projeto social que está aí, sem recurso, e que você está tirando dinheiro do seu próprio bolso, preste muita atenção nisso. O principal risco é ficar sem dinheiro. O principal risco é você fechar a sua organização. Então, você acaba fazendo o quê? Você acaba prometendo coisas e mais coisas, e querendo entregar milhões de coisas. E que ideia que eu estou falando para você? Eu quero fazer oficina de teatro. Eu quero fazer balé. Eu vou dar cesta básica. Olha só, você está prometendo coisas para as pessoas que estão necessitadas. E você faz o quê? Você não cumpre isso. Por quê? Porque você não tem dinheiro. Além de que, ainda tem a questão quando você pede o recurso e você fala assim, não, empresa, eu vou com certeza, eu preciso de 10 mil reais que eu vou fazer o projeto acontecer. Não fique preocupada, porque eu preciso de 10 mil reais, porque eu sei que com 10 mil reais eu vou fazer coisas e mais coisas. E acontece o quê? Os seus 10 mil reais, que você achava que era uma fortuna, porque na verdade você não capta nada, chega no final de contas, acontece o quê? Você não faz o que você prometeu, porque você não tem dinheiro suficiente, e aí você fica o quê? Mal vista, mal interpretada. Por quê? Porque você não sabe os reais custos do projeto. E quando você não sabe os reais custos do projeto, você faz o quê? Você vive apagando incêndio. Ai, meu Deus do céu, não tenho dinheiro para pagar a luz. Ai, meu Deus do céu, não tenho dinheiro para comprar ração dos meus animais. Ai, meu Deus do céu, quebrou aqui o telhado, não tem como consertar. Vive no desespero apagando incêndio. Por quê? Porque você não pensa na questão dos custos do projeto. Você não pensa no real motivo de ter dinheiro dentro do projeto. Fica sempre com aquela ideia, não, com dinheiro eu consigo fazer as coisas. Tá, mas se você não sabe quanto que você precisa, quanto que você vai fazer, como que você vai fazer? Gente, simplesmente dizer que precisa de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, não quer dizer que você vai fazer o trabalho de qualidade. Além do que, esse trabalho de qualidade não é simplesmente ter dinheiro para pagar professor e pagar luz e água e telefone. Se você não souber realmente o que fazer, não só com o dinheiro, mas o que fazer realmente, as ações para que tenha resultados reais, não vai adiantar nada. Já parou para pensar sobre isso? E aí vem, quais são as vantagens? Já falei aqui da desvantagem, agora só as vantagens de uma ONG. E quando eu falo de uma ONG, eu estou falando você pequena. Porque as grandes organizações já sabem fazer isso, gente. Por isso que elas estão captando. Agora eu estou falando para você, que é pequenininha, que está aí tirando dinheiro do seu próprio bolso, que não sabe o que tem que fazer, não sabe para onde você tem que ir, não sabe para quais pessoas, empresas ou como você tem que captar recurso. Então, eu vou falar para você o quê?
quais são as vantagens, tá? De uma pequena ONG saber exatamente, de forma clara, quais são os custos das atividades na ONG, tá? Vamos lá. Quando você entende, quando você consegue identificar quais são os custos reais, você vai mostrar o quê? Profissionalismo. Você vai saber negociar melhor. Por que negociar melhor? Por que eu estou falando sobre isso? Quando você vai numa empresa, você chegar lá, você vai pedir, olha, eu quero recurso para isso, isso, isso. Você mostra uma planilha orçamentária e você fala, eu quero gastar desta forma, disso, 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 disso. E aí, muitas das vezes, o empresário vai falar, pô, tu está me pedindo 50 mil, não vou te dar 50 mil. Eu vou te dar menos. Eu vou te dar um quinto, um terço, ou talvez ele fale, eu não vou nem te dar dinheiro. Mas aí, se você sabe, você pode o quê? Negociar. Não, você não quer me dar os 50? Tudo bem. Mas você pode me dar 20, porque 20 eu consigo fazer isso, isso, e eu consigo dar andamento no projeto, porque eu posso fazer alguns cortes, mas eu consigo te dar o resultado. Entendeu? Você negocia com a pessoa. Agora, simplesmente ela chegar para você e falar assim, não, eu não vou te dar 50, eu vou te dar 10, o que você vai fazer? Ah, não, tá ótimo, 10 reais tá bom para mim, eu consigo resolver minha vida. Só que o problema todo é que você falou que aquilo que você apresentou, que você consegue resolver, você vai resolver com 10. E você mentira, você não vai conseguir resolver com 10. Porque os 10 mal vai dar para pagar a alimentação. Então, você vai fazer o quê? Você vai diminuir o número de crianças, o número de beneficiários. Mas você disse pro cara que tu vai fazer o quê? Tu vai atender 100. Mas com os 10 que ele deu, só vai atender 15, 20. E aí você não cumpre o que você prometeu. Mas voltando aqui, como eu estou te falando que você consegue se transformar mais profissional, você consegue negociar, você consegue ser mais transparente, você só consegue falar de uma forma concreta, você consegue se comunicar, se inspirar, mostrar confiança, tudo quando você sabe os custos reais do projeto. Porque quem sabe os custos reais do projeto, gente, a gente transmite credibilidade, a gente transmite confiança. Eu não preciso ficar gaguejando. Eu acho que com 20 mil dá para fazer. Eu acredito que dá para fazer com 25. Cara, não acredita nada. Não dá para fazer, filho. Se você fez um orçamento e disse que eu gasto 50 mil por mês, é 50 mil por mês. Agora, você chegar e falar assim, não, eu consigo negociar, eu consigo fazer alguns cortes. Por que eu consigo fazer alguns cortes? Porque eu posso conseguir recurso com outras pessoas, são outros 500. Você está negociando. Entendeu a sacada? Mas se você não sabe disso, como fica? Não fica nada. Você simplesmente fala assim, não, eu não vou te dar nada, porque eu não sei se você vai realmente passar, ou melhor, fazer aquilo da forma correta. Entendeu a ideia, pessoal? Então, só para vocês entenderem, é tão importante que vocês entendam o real custo do projeto para captação de recursos. Mas, porém, todavia, eu sei que você vai falar para mim, Débora, mas eu entendo os custos do meu projeto. Eu tenho certeza que eu sei tudo isso. Eu já sei como eu faço, depois eu faço assim, assim, assim. Eu sei que você vai falar isso para mim, porque você acredita nisso. Mas eu vou te falar alguns pontos aqui, ó, que você com certeza está cometendo e que aí mostra que você realmente não sabe os custos do seu projeto. Vou te falar alguns e você vai falar aqui para mim. Pode comentar aí para mim, pode dizer aí assim, realmente, eu não sei, eu não estou fazendo da forma correta. Vamos lá. Primeiro erro aí que eu vejo nas pessoas calcularem aí o custo do projeto, apresentar a planilha lá e falar, não, tá, eu tenho certeza, tá, o financiador, o parceiro, que é isso aqui, os gastos do meu projeto. Eu sei que você vai falar isso assim com maior força, tá? Primeiro erro aí, esquecer os custos indiretos. Aí tu vai falar, como assim, Débora, esquecer os custos indiretos? Que negócio é esse? Vamos lá. Normalmente, o que a gente pede? Uniforme, alimentação, o material para oficina. Mas a gente esquece o quê? De calcular luz, aluguel. Diz que é mentira. Eu não penso nisso. Não penso no aluguel. Aí, tipo, se não tiver luz, não tem projeto, gente. Você pode ter tudo. Você pode ter o professor, você pode ter o computador, mas o que adianta você ter o computador, o professor e não ter luz? Já parou para pensar nisso? E é aquela ideia. Na hora que vocês botam na internet, pelo amor de Deus, eu precisando de ajuda, porque eu tenho que pagar o quê? As contas básicas. Luz, água, telefone, aluguel. Porque a gente não pensa nisso. A gente pensa na atividade fim, aquilo que a gente vai trabalhar com os nossos beneficiários. Outro erro que eu sei que você deve estar cometendo aí, não incluir remuneração da equipe. Débora, mas eu penso sim na remuneração, eu penso sim em falar dos professores, mas você não pensa em falar do quê? Da recepcionista, que você precisa da recepcionista.
Porque senão você fica subindo e descendo, saindo do teu setor, pensando em atender pessoas, porque você não tem uma pessoa que fique ali especificamente na parte da recepção, atendendo as pessoas, atendendo as famílias, atendendo as voluntárias. Você não pensa nessa pessoa. Então você não pensa na sua equipe. Você não pensa no administrativo. Porque você é o quê? Você é gestora, você tem que pensar o quê? Estrategicamente, no olhar geral do projeto social. Não é para você ficar em todos os setores, mas é para você ter uma pessoa responsável por cada setor. Fala para mim aqui, coloca aqui no chat. Eu fico vendo a questão das redes sociais. Eu vejo as redes sociais, não tem ninguém para ver as redes sociais no meu projeto, sou eu que faço isso. E aí a questão, você não tem ninguém para trabalhar nas redes sociais. Então é alguém da parte administrativa, alguém da parte de comunicação. E você não pensa nessa pessoa. Você está pensando no professor que vai dar aula do futebol. Você está pensando no professor que vai dar aula de capoeira, aula de balé, aula de informática. Mas na parte administrativa, a gente não pensa. O que eu vou pensar nessa pessoa? Ela não vai nem me ajudar em fazer nada. Claro que ela vai te ajudar. Ela vai tirar todo o peso que você tem de fazer tudo. De ser aí o homem ou a mulher de 1000 braços, de ser o senhor bombril de 1001 utilidade. E outro erro aqui que eu acredito que você cometa é a questão de apresentar valores genéricos. O que é valor genérico? É aquela coisa, o meu projeto tem um custo de 5 mil reais. Por mês, 10 mil reais dá para fazer meu projeto com 10 mil reais. Tipo, você dá assim, você chuta. Chuta. Tipo, eu não tô ganhando nada, com 10 mil reais dá para fazer alguma coisa. Você simplesmente chuta. E aí a ideia é, será que você realmente consegue pagar o professor, comprar o material, comprar o uniforme, ver a alimentação, ter alguém para te ajudar? Será que isso tudo vai realmente ter esse custo de 10 mil reais mensais? Às vezes não. Mas você simplesmente chutou, porque na nossa cabecinha de gestor que não tem recurso o que vier é lucro. E aí vem, tá, Bela, tudo bem. E aqui a questão é, por que muitos gestores acreditam que não precisam fazer custos? É mesmo? Sabia que tem isso? Tem muitos gestores, eu conheço. Toda vez que entra um aluno novo, eu sempre pergunto se entende, se tem noção do custo real do projeto. E a pessoa normalmente fala, não é preciso fazer isso não, Débora. Eu sei como é que é, eu sei como é. Eu acredito que é isso aqui. Aí vem aquela coisa, eu acredito, não preciso fazer, o negócio é ter doação. Gente, é sério. Não saber o custo do projeto vai bater diretamente com a tua captação de recursos. Sabe por quê? Porque achar que isso é burocracia, de falar, não, mas eu pensar em fazer orçamento. Ai, gente, que coisa de orçamento, que coisa chata. Isso é coisa de grande ONG, é eles que fazem orçamento, que eles têm milhões. Gente, qualquer instituição precisa de um orçamento. Qualquer. Esse negócio de pensar, não, a gente faz o nosso jeitinho, se tiver faltando eu boto lá meu dinheiro, não adianta nada. Vai continuar fazendo com que a tua ONG fique pequenininha assim, desse tamanzinho. Porque somente ONG que passa credibilidade, confiança, profissionalismo, que começa a ter recurso. Se você continuar com essa ideia de falar que fazer orçamento, prestação de conta é coisa para gente grande, é para coisa para ONGs que ganham milhões, você vai continuar do jeito que você está. Você vai continuar estagnada, sem recurso e sem possibilidade de crescer, sem possibilidade de tirar suas ideias, ou o projeto que já está no papel, realmente ele ser real. Porque você acredita que não tem que falar de custos, de não saber o real valor do projeto social, tá? E aí tu vai falar assim, não, Débora, para com isso, você está falando besteira. Eu até poderia fazer, mas, sabe, é difícil, sabe? Como eu falei, é coisa de custo, é para coisa, é gente grande. Eu sou assim, eu pago uma luz de 50 reais, uma água de 70, sabe? Um aluguel, tipo um aluguel de 600 reais. Eu fazendo um eventozinho aqui, a gente consegue cobrir, às vezes, esse custo, sabe? Só que, na verdade, não é isso, gente. Se fosse desse jeito que você está falando para mim, e do jeito que eu escuto muito, com certeza o seu projeto já estava acontecendo. E não é verdade. Porque a pessoa acredita que, tá aqui na minha casa, tá tudo bonitinho, não preciso de dinheiro nenhum. Mas quando o negócio começa a dar caldo, é isso mesmo, quando começa a dar caldo, quando começa a dar liga, o negócio começa a ter custos de verdade. E aí que vem o problema. E o que é esse problema? Por que você não tem? Por que você não tem uma planilha de orçamento? Por que você não sabe realmente os custos do seu projeto social detalhadamente?
Aí a pessoa fala o quê? A desculpinha de sempre que eu escuto. Eu não tenho tempo de fazer isso, Débora. Não dá para fazer, Débora. Eu não tenho tempo. Você sabe que se eu pudesse, meu dia tinha mais de 24 horas. Porque o tempo todo eu tô correndo, eu tô apagando incêndio, eu tô pensando em fazer tal coisa. Não dá para parar um minuto para pensar em planilha. Eu não dá para fazer esse negócio aí. Esse negócio de botar no caderno, eu já boto no caderno. E aí fica assim. Eu não tenho tempo para fazer as coisas. Não tenho tempo. E aí a questão toda é, você não tem tempo para pensar nisso. Nisso. De entender o valor do projeto, de entender realmente quanto que você custa, para que na hora de você falar com o patrocinador, falar da forma correta. Você não tem tempo de fazer isso. Você não tem uma hora para se dedicar, para identificar realmente o valor, custo, valor, tá? Valor, custo de dinheiro do seu projeto. Porque isso é real, pessoal. E quando eu falo que você não tem esse 1 minuto de tempo, faz com que você não tenha recurso. Porque a gente precisa dedicar 1 minutinho, só 1 minutinho. E esse 1 minutinho é uma horinha, dedica uma horinha aí para você entender o projeto, qual é o valor real dele. Quanto que você gasta, se realmente tem que ser gasto ali, ou aqui, ou lá. Entende o projeto. Porque se você parar 1 minutinho, uma horinha por dia aí, você começa a entender o teu projeto. Porque como eu gosto de falar aqui para vocês e para meus alunos, gente, base sólida já era. É assim que você vai crescer, apenas quando você tiver uma base sólida. Se você continuar igual lá os 3 porquinhos, com pressa, vamos fazer o projeto acontecer e fazer uma casinha de palha, que qualquer coisa que aconteça voa, ou fazer lá a casinha de madeira, que qualquer acontece na casinha de madeira voa, porque o lobo mau é isso. O lobo mau, pessoal, é o patrocinador que não acredita em você, é a sociedade que não acredita em você, são as falsas ONGs que estão por aí e que enfraquece a tua. O lobo mau é isso aí. Então, qualquer ventinho que passa ali, qualquer soprinho que ele faz pro teu projeto que está frágil, ele faz o quê? Ele vai embora, ele fecha. Ou melhor, se ele não fechar, faz com que você fique o tempo todo tirando dinheiro do seu próprio bolso. Por quê? Você trabalha com amor, você quer fazer a diferença. Só que o amor não paga conta, pessoal. E eu quero que você seja o terceiro porquinho. O porquinho realmente que aprende, que entende, que cria uma estrutura sólida, que faz uma casa de alvenaria e que nenhum lobo pode ir lá gastar toda a sua energia que não vai derrubar. Mas vocês pensam nisso? Claro que não, porque vocês gostam de apagar incêndio, porque não tem tempo de pensar nos custos do projeto. Eu tenho que pensar em dar a cesta básica para as pessoas. Eu tenho que pensar em conseguir ter alimentos para dar para a pessoa no domingo, em situação de rua. Eu tenho que pensar em dar alimento para o meu cachorrinho, mas no mês que vem já não tem. Então, assim, para que você está fazendo isso? Você está correndo contra a maré está vindo, ó, toda hora em cima de você. Por quê? Você está com pressa. Mas, gente, quem tem pressa, e vamos tirar essa ideia de quem tem pressa tem fome, tá, pessoal? Porque vocês estão nessa. Quem tem pressa tem fome, come tudo e depois continua com fome. Por quê? Não faz o básico, que é o quê? Entender como realmente pode ter o seu alimento todos os dias. E desculpa falar isso para vocês, gente. É muito legal essa frase, quem tem pressa tem fome. É muito legal. Mas é só para quem está possível lá de dar. Quem está ali passando a fome, ela tem que receber o seu alimento. Tem mesmo. Mas o que adianta isso? Que quem está dando só pode dar uma vez ou outra. Ele vai continuar com fome. E é praticamente o nosso projeto. Eu estou o tempo todo querendo fazer as coisas acontecer. Eu estou o tempo todo precisando de dinheiro para pagar as contas. Mas, tipo, acontece uma vez ou outra. O recurso vem uma vez ou outra, vem uma vez ou outra, vem uma vez ou outra. Então, tipo, não adiantou nada. Outro ponto aqui que eu vejo que, tipo, não dá, Débora, para fazer. Eu não sei fazer planilha. Eu não sei fazer planilha, Débora. Planilha é difícil para mim, é complicada. Eu boto tudo no papelzinho, no caderninho. O caderninho me ajuda mais. Gente, o que adianta botar no caderninho? O que adianta? Para depois você mesmo não entender a sua letra? Para você não estar organizada? E planilha, gente, planilha. Planilha significa o quê? Planilha significa que aquilo ali vai deixar ali e ela vai ficar reservada na nuvem. Se você trabalhar com o Google Planilha, se for com o Excel, vai ficar gravado lá no seu computador. E aí vai ficar lá e vai deixar como registro futuro. Mas não, a gente tipo faz tudo no caderninho, aí joga fora, porque começa um novo ano, abre um novo caderninho, não sabe nem qual foi o custo do projeto real no ano passado para a gente pensar em crescer neste ano. Por quê? A gente sempre está no recomeço. Recomeço. Mas tem que parar com isso, pessoal. A gente tem que começar e melhorar. Não ficar sempre começando, gente. Porque quem sempre começa nunca pode se estabilizar.
nunca pode realmente crescer, tá? E o outro ponto aqui de erro que a pessoa comete de não fazer os custos, tenho vergonha de mostrar o real valor do projeto. Cara, tem vergonha de quê? Tu tá roubando? Tá roubando? É verdade, você tá roubando? Porque se você estiver sonegando imposto, se você estiver roubando, aí você pode ter vergonha. Mas se tu tá fazendo a coisa direito, cara, ter vergonha pra quê? Gente, esse negócio de falar, não, mas aí eu tenho que falar só que eu dou cesta básica. Que dá cesta básica, cara? A pessoa não vai lá e não faz atendimento, não tem roda de conversa, não tem que ter um espaço para botar em cesta básica, não tem lá as ações que acontecem 2 vezes na semana. Pô, tu tem que falar que tem luz, tem que falar que tem água, tem que falar que você gasta dinheiro para ir lá pegar as cestas básicas em tal lugar, para ir lá pegar os alimentos, você tem que falar. Ah, não, mas eu tenho que falar só que eu dou a cesta básica. A cesta básica brota no teu projeto social, né? Brota. Entendeu? Brota no teu projeto social. Você tem uma árvore que tira... Não, a gente vai buscar em tal lugar. Então fala que você gastou R$100, 150 para ir até o lugar e pegar as 200 cestas. Não foi uma pessoa que trouxe para você. Você teve um custo, sim, para pegar a cesta em tal lugar. Para ir lá no SEAS e pegar os alimentos. Teve! Ah, mas aí eu busquei os alimentos com o meu carro. Você gastou gasolina, não gastou? Gastei. E essa gasolina saiu da onde? Ah, mas se eu falar que foi o meu carro, que eu gastei gasolina, as pessoas não gostam. Vai ter que gostar, meu filho. Vai gostar. Por que eu falo que vai gostar? Olha só, para pensar, pessoal. Mundo real. Mundo real, tá? O que é mundo real? Esse mundo que você vive. Que você sai todo dia para trabalhar, se você trabalha, tá? Todo dia, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, você vai lá e sai da sua casa às 6 horas da manhã, ok? Toma seu banho, toma seu cafezinho, pega aquele trem lotado, ok? Chega na empresa, lá 8 horas, 8h30 da manhã, pega teu trabalho que você pega às 9, tu fica de 9 às 6, 8 horas lá, 9 horas dentro do teu trabalho, aí depois você pega de novo o seu trenzinho cheio até chegar na sua casa, que é quase 10 horas, 7, 9 horas, 8 horas da noite, chega na sua casa. O que a empresa faz por você? Ela paga a tua passagem. Por quê? Porque ela sabe que tu não vem voando. Ela sabe que você não vem voando. Tem empresas que falam que, olha só, vou pagar sua passagem. Tu fala assim, não, eu tenho uma moto, eu tenho um carro. A empresa fala, então tá bom, vou te dar o cartão. Que referente, se você viesse de ônibus, você ia ter, sei lá, R$250. Então eu vou botar aqui nesse cartãozinho aqui, de gasolina, R$250. É isso que a empresa faz. Tem empresa que fala assim, eu não vou te dar passagem nada não. Eu vou te dar um salário de 2.500, tu paga a tua passagem. Se vira aí, tu paga a tua passagem. Mas a empresa, em sã consciência, ela sabe que você não vai voando para o trabalho. Ela sabe. Na lei está dizendo que você tem que ter, acho que, 5 pontos de ônibus para chegar até o seu trabalho. Então, você, com 5 pontos de ônibus, você recebe já passagem no seu trabalho. Mas não, para pegar a cesta básica, você vai voando. Ou então tu vem no lombo com a cesta básica. Você não pode dizer que você gastou R$50 de gasolina para buscar. Claro que você pode. Isso, gente, é em sã consciência, você pode fazer isso, mas você faz? Não. Mas tinha que estar lá na tua contabilidade. Eu, João, botei R$50 na minha gasolina para transporte para pegar a cesta básica. Isso tem que contar lá na tua contabilidade. Isso faz? Claro que não, porque não existe custo real de projeto. Não existe. Essa é a questão. Por quê? Porque eu tenho vergonha de mostrar o real valor do projeto. Gente, vergonha é roubar, vergonha é matar, vergonha é sonegar. Isso é vergonha. Agora, fazer seu trabalho e falar como você está gastando dinheiro, isso não é vergonha, não, gente. Isso é transparência. Isso é ética. Isso é veracidade do teu projeto social. E sua. E aí vem, tô entendendo, Débora, tô entendendo. Vamos lá. Isso tá me deixando triste, você tá falando isso aí, tá doendo meu coração. Mas tudo bem. E aí eu vou trazer para você. Como a prática de não calcular o custo gera ilusão de que a ONG não gasta nada. Eu acredito que você já escutou isso. Então, eu vou trazer essa ilusão. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas acreditam nisso. Tipo assim, eu não faço bingo, eu não faço bazar, as cestas básicas brotam na minha instituição. Cria-se a ilusão de que tá tudo bem. Não precisa-se de dinheiro. A pessoa tá ali, ó, tendo uma árvore que ela cata dinheiro e paga as contas. Ou melhor, tu nem conta tem, né? Porque você é o cara, ou a mulher, o projeto social, tá? Então, o que acontece? Quando você não fala sobre isso, você gera isso na comunidade. A comunidade pensa, eles dão conta, eles têm dinheiro, galera. Eles têm dinheiro. E eu tô falando isso pra você por quê? Porque muitos beneficiários
falam isso na cara das pessoas. E eu acredito que você já escutou isso do seu beneficiário. Quando você fala assim, poxa, me ajuda a vender uma rifa, participa do nosso almoço, o beneficiário fala assim, não tem dinheiro para isso. Para de ficar pedindo. Para com isso. Vocês têm dinheiro. Ou você já deve ter escutado aquilo assim, tá pedindo, tá ganhando dinheiro, deve estar, pegando dinheiro. Fala aí que você não já escutou isso. Fala que você não escuta, não, assim, aquela ideia, as pessoas não chegam na tua cara e falam, né? Você escuta assim, ó, vai pegando, absorvendo, sabe? Os contatos, assim, aparecem umas vozes de corredor ali, ó. Fala pra mim o que então acontece contigo. Bota aí no chat, pessoal. Eu já aconteceu isso comigo. As pessoas acham que eu tenho dinheiro, as pessoas acham que eu tô pegando dinheiro do projeto, as pessoas acham que o dinheiro cai da árvore. Bota aí pra mim. Se não é assim que acontece. Por que isso acontece? Porque você não fala dos custos reais do projeto. E isso, pessoal, desvaloriza seu projeto. Isso passa uma imagem de que, poxa, eles estão com dinheiro e não precisam de nada. Ou você fala, cara, tá tudo bem, e a pessoa fala, só R$ 5 dá para sobreviver. Eles com R$ 5 eles conseguem fazer o projeto acontecer. Porque a ideia aqui é, se não tem gastos, R$ 5 dá para comprar cesta básica. Eu posso lá dar uma cesta básica que vai já contribuir pra caraca com o projeto social. E isso, gente, é a ilusão que você passa de não pedir, de não fazer ações para captar. É a ilusão. Temos dinheiro. Tipo, não tem dinheiro, mas para quê? A gente não precisa. Então você vai sempre estar aí com a corda no pescoço, porque não tem dinheiro. Tá? E aí vem, tá bom, Débora, mas assim, qual é essa relação entre não conhecer os custos do projeto e viver sempre dependendo da ajuda pontual? Você já pensou nisso? E quando eu falo ajuda pontual, é o quê? Você fazer bingo, brechó, bazar. Então, assim, se você não define os custos reais do projeto, você sempre vai ficar no pedir ajuda. Você nunca vai apresentar um investimento claro. Os doadores, eles não vão ajudar. Eles vão ajudar uma vez. Tipo, a gente vai rolar a campanha do Dia das Crianças. Vai começar agora a campanha praticamente do Dia das Crianças. E o pessoal vai querer contribuir. É fazer a festinha da criança, é ganhar um presentinho, doação pontual. Mas a doação que eu quero, que é aquela doação mensal, não vai acontecer. Por quê? Porque eu só peço ajuda na hora ali, pontual. E o pessoal entende o quê? Que a minha necessidade é daquela festinha do Dia das Crianças. Opa, Natal. Opa, Páscoa. Então, para as pessoas que estão no meu entorno, e eu digo no meu entorno, tanto nas redes sociais quanto no entorno onde eu estou, elas identificam o quê? Que eu, na hora que eu peço nas ações, Páscoa, Natal, Dia das Crianças, é na hora que eu preciso. Então, a doação pontual vai sempre acontecer. Porque muitas das vezes o que acontece? Eu recebo muitos presentes, eu recebo dinheiro, sempre nas doações pontuais. Mas um projeto não vive de doações pontuais, pessoal. É importante fazer eventos, fazer campanhas, é muito importante. Mas um projeto não vive de doações pontuais. Ele precisa de doações recorrentes. Mas se você não fala dos seus custos, as pessoas vão ter que acreditar no quê? Na ilusão. O projeto não precisa de nada. O projeto não tem gastos. Então eu só vou contribuir naquela ação pontual, que é o quê? Doação de Páscoa, o vídeo de Páscoa para as crianças, que vai diretamente para as crianças. O presente do Dia das Crianças e a festa do Dia das Crianças, que vai diretamente para as crianças. A ação do Dia das Mães, que vai diretamente para as mães naquele momento. Então, eles acreditam que é isso. Mas quem passa essa comunicação errada? Você. Então, o problema, muitas das vezes, não são as grandes ONGs, não são a quantidade de projetos sociais que existem, mas a sua comunicação que não está transmitindo a informação da forma correta. Tá? E aí vem, tá, Débora, eu tô entendendo. E isso me deixa cada vez mais triste quando você fala isso. Então, tipo, se uma ONG pequena começar a ajustar esse negócio de calcular os seus custos corretamente, como seria essa mudança na prática, sabe? Como seria? Como seria essa questão de eu fazer um negócio com qualidade, de eu tentar fazer o projeto da melhor forma possível? Como seria isso? Você pode falar para mim? E eu vou te falar. Se você começar a prestar conta e, em relação aos seus custos reais, da forma correta, a sua captação de recursos vai mudar. É isso mesmo, a sua captação de recursos vai mudar. E quando eu falo que a sua captação de recursos vai mudar, por quê? Você vai começar a pedir com mais clareza. É o que você precisa, pedir com clareza. Você vai começar a falar para as pessoas aquilo que eu sempre falo para vocês. Olha as grandes organizações. Elas pedem o quê? Um valor certo.
Para pensar. Gente, contribua com R$ 20, contribua com 30, 50, 100, 200. E elas falam para quê? Elas não simplesmente, gente, me ajuda com R$ 20, que vai me ajudar pra caraca. Elas não falam, nos ajude, por favor, estamos necessitadas. Não rola isso. Por quê? Porque elas não estão necessitadas. Mas elas precisam de recursos para fazer aquele grande maquinário funcionar. Que são pessoas que estão ali como professores, como coordenadores, como auxiliar de serviços gerais, como auxiliar de cozinha, recepcionista, uma galera imensa fazendo o quê? Um projeto funcionar. E esse projeto funcionando é tantas pessoas sendo atendidas e tendo os resultados X, Y e Z, tá? Então, quando eu falo isso para você, eles chegam com o poder, dizendo, olha só, estou precisando de... Nem estou, né? Colabore com R$ 20 que eu vou conseguir dar alimentação para uma criança. Ou se você não quer falar número de crianças, você fala o quê? Gente, contribua com R$ 20 para manter o projeto acontecendo, que hoje nós temos 70 crianças e adolescentes. Ou então a contribuição de R$ 20 vai contribuir para que a gente possa ter o atendimento dos nossos 150 animais aqui no nosso abrigo. Eu sei que R$ 20 não vai fazer diferença para ninguém. Ainda mais se for só R$ 20 para atender 150 animais, óbvio que não vai fazer. Mas se você passar, gente, se cada um puder dar R$ 20, se você está me assistindo aí, puder me dar R$ 20, e se a gente juntar aí uma galera ali de 100 pessoas, entendeu? Já vai fazer diferença. Porque a gente vai conseguir comprar ração, vai conseguir pagar a luz, vai conseguir pagar a água. Entendeu a ideia? Então você dá um direcionamento para essas pessoas. Não simplesmente, pelo amor de Deus, me ajude com qualquer valor. Se você fala valor, quantidade de pessoas, quantidade de beneficiários, para onde está indo esse recurso, a pessoa consegue entender melhor. E aí acontece o quê? Você se comunica da melhor forma possível. E quando você tem os doadores recorrentes, você consegue o quê? Se planejar. Porque eu acredito que hoje você não se planeja. Porque é o tempo todo apagando incêndio. É o tempo todo, cara, vamos fazer uma doação, vamos fazer uma campanha, vai chegar lá, sei lá, R$ 3.000, mas o mês é de R$ 5.000 por mês. Então alguém vai ter que se desesperar, ficar ligando para Deus e o mundo, pedindo, pelo amor de Deus, para a doação. E aí você faz o quê? Você não consegue se planejar a médio e longo prazo. E quando você tem as doações recorrentes, que vai chegar lá todo mês para você, você consegue se planejar. E claro, você não fica só na expectativa do doador recorrente. Você também vai fazer as suas ações. Claro que você não pode parar de fazer a captação de recurso tradicional, que sim, é importante fazer um bingo, um bazar, um brechó. Enquanto você não está estabilizada em relação aos doadores recorrentes, você sim vai ainda estar utilizando as doações, as captações de forma tradicional, que são utilizadas de forma estratégica, não simplesmente pensando em ter o dinheiro, mas pensando em outras coisas por trás desta ação, que vai fazer com que você consiga ter os seus doadores recorrentes, que tenha pessoas que acreditam no seu projeto e assim por diante. E através disso tudo, você vai conseguir se comunicar com a empresa, vai conseguir participar de um edital, vai conseguir participar de um chamamento público, participar de uma lei de incentivo, participar aí de um chamamento também para uma emenda parlamentar e assim por diante. E aí você consegue estruturar o seu projeto. Então, o primeiro ponto que vocês têm que fazer é entender o projeto, pessoal. Claro que é entender ele num todo, criar aquela base sólida, de saber sua missão, sua visão, seus valores, entender quais são os seus resultados, mas também entender o que você está precisando, no sentido de quais são os custos reais do projeto. Quanto que você gasta de verdade. Não é só viver de voluntários. Porque, gente, para pensar. Se você está na Pindaíba aí, você entende que o voluntário ele não vai ficar ali sempre. Ele não vai dar o mesmo tempo que você dedica ao projeto, que é 24 horas do seu dia. Ele não vai fazer isso. Então, você não pode ficar contando que o voluntário vai ser igual a você. Doa todo o seu tempo para o projeto social. Ele vai doar ali 1 hora, 2 horas por semana e olhe lá e se sinta satisfeita. Se você precisar de mais tempo, infelizmente ou felizmente, você vai precisar de um profissional. E quando eu falo felizmente ou infelizmente, depende da sua situação. Para mim, é felizmente, porque se você conseguir recurso, você vai pagar uma pessoa. E você pagando uma pessoa, você está gerando economia. Porque você vai tirar uma pessoa do desemprego para trabalhar no seu projeto social, aquilo que você gosta de fazer e que é mudar vidas. Mas para isso acontecer, precisa de conhecimento. Porque conhecimento é poder. E claro, conhecimento faz com que você faça o seu bem feito. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Bom final de semana. E semana que vem eu tô aqui de novo. Tchau, tchau.